Olá leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo da saga do Olavo de Carvalho, O Menino para Não Ser Idiota. E o tema de hoje então é sobre a pobreza. E nesse vídeo aqui ele começa falando algumas coisas que ele vai interligar, né, a pobreza com questões um pouco morais e também de educação. O primeiro exemplo que ele traz é aqui. Aí ele traz o exemplo aqui no Brasil, que você não pode nem pedir emprego ou dinheiro para uma outra pessoa, que ela já começa a te dar lição de moral, te explicar por que você falhou, que você é culpado, que você é desempregado, enfim. E na verdade não está tendo essa consciência de ajudar o próximo, né? Que seria, na verdade, o primeiro sentimento que você deveria ter. Me deu essa impressão aqui, nesse primeiro pedaço que está entre a página 80 e a 85. E ele continua dizendo isso, que essa ideia, né, de você começar a dar conselho de moral, e na verdade você está reproduzindo, você está se tornando, digamos, um bárbaro. Que bárbaro? Tem um outro livro que vai complementar essa ideia, este aqui, ó, Invasão Vertical dos Bárbaros, ok? Do Mário Ferreira dos Santos, bem bacana esse livro aqui também. Mais pra frente pode ser que apareça aqui no canal. Que o bárbaro, né, o selvagem, ele pode decorar as regras, mas ele está apenas imitando, ele não se acha ligado às regras sociais, né? Dessa ideia superior da sociedade que está tentando buscar, que ele também tratou em outros capítulos, que eu já trouxe aqui nessa saga de vida, essa ideia da cultura, de uma coisa mais elevada, né? Então, ele não capta, né, o espírito delas, não percebe que são apenas uma cartilha de solicitude, de atenção, de bondade que pode ser abandonada tão logo a gente aprende o verdadeiro sentido do que é ser solícito, atencioso e bom. E ele traz um outro exemplo aqui, que na verdade ele fala assim, tem por exemplo os flanelinhas, você não pode doar para eles porque a prefeitura, o governo e as ONGs e etc. fala para você não ajudar. Mas na verdade fala para eles vão cobrar seus impostos, vão pedir doação sua para que eles, organizando uma burocracia, e essa burocracia vai acabar comendo, né, corroendo parte do dinheiro doado para sustentá-la, e aí sim vai ter a ajuda a essas pessoas mais pobres e necessitadas. Então ele disse que seria mais interessante em alguns momentos você doar diretamente para a pessoa que está necessitada, em vez de passar por essa burocracia. Ele inverte essa linha de pensamento aqui. Ele dá um outro exemplo. Você está na rua, vem uma pessoa e pede dinheiro. Aí você fala, não vou dar do dinheiro, porque ele vai beber, vai usar drogas, enfim. Só que quando você dá o dinheiro para ele, o dinheiro se torna dele, então a decisão dele. Então ele tem que, essa pessoa que está necessitada, ela tem que recuperar o controle da própria vida, e se você puder ajudá-la, muito melhor. E ele continua explicando aqui, porque se você quer, né, educar a pessoa ou ajudar a pessoa, ela tem que entender que o dinheiro é dela, ela pode gastar como ela achar melhor, você tem que respeitá-la como um cidadão livre, você tem que começar sendo educado, você sendo educado para você ajudar essa outra pessoa, né? Diga, senhor, senhora, pergunte onde mora, se o dinheiro basta para chegar lá, se precisa de um sanduíche, remédio, de uma amizade. E aí você faz isso todos os dias, em 3 meses, verão esse homem, essa mulher vai se erguer da condição de miserável e ela vai lutar por um emprego e vencer, porque essa pessoa vai estar mais motivada. Seria essa ideia aqui. Então a educação, esse apoio a outra pessoa, não só do dinheiro, né, não tirando a sua responsabilidade de ajudar o outro, seria uma direção aqui muito boa. De acordo com o Olavo, vai ficar mais claro com os próximos exemplos. E aí ele traz uma ideia histórica aqui para você ver essa relação do dinheiro. Que, por exemplo, quando Franklin Roosevelt lançou o New Deal, ele prometeu um frango por semana. Uma família em média 4, 5 pessoas. E hoje em dia todo mundo então, né, tem dinheiro ou muito mais. Então a gente vê crianças na rua, mas com fraldas descartáveis. Você vê os bairros miseráveis com antenas parabólicas e os catadores de lixo, né, eles usam celulares. Então você tem que esse aumento da prosperidade aconteceu, mas o que a gente não está conseguindo é essa ideia da educação e desse apoio, como já foi citado. Que no próximo exemplo fica clara essa ideia, que vem uma pessoa que conseguiu pegar dinheiro na rua pedindo, ela consegue comprar vários alimentos. Só que quando ela chega num restaurante, um lugar para comer, a gente expulsa ela daquele lugar. Então a gente não está tratando ela como ser humano, como indivíduo, respeitando como já foi citado. E aí se ele fala assim, eu tenho dinheiro, vai terminar na polícia, porque ele está atrapalhando todo aquele comércio. Então a gente não está respeitando e tratando essa pessoa como indivíduo, né, como ser humano mesmo. Por quê? Ó, o mesmo pobre pode comer um frango por dia, mas tem que comê-lo na calçada com os cães, porque sem acesso aos lugares reservados aos seres humanos. Está certo que você, gerente do restaurante, fique constrangido de botar um sujeito estropiado e fedido no meio de seus clientes, distintos. Mas não vê que mandá-lo comer na rua é a mais falta de educação ainda? Pelo menos dele de comer num cantinho discreto,
converse com ele. Então aqui a gente viu realmente o fechamento dessa linha de conclusão aqui do Olavo. Então falta aqui mais duas citações, chegou até aqui, muito obrigado. Na verdade, então, o cidadão moderno, ele deseja passar toda a sua responsabilidade para o Estado. Não quer proteger sua casa, quer que a polícia proteja, não quer educar seus filhos, quer entregá-lo a técnicos que transformarão em robôs politicamente corretos, não quer decidir o que come, o que bebe, o que fuma, ou se deixa de fumar. Ele quer que a burocracia médica já traz toda a parte de receita médica para ele também. Que mais aqui? E aí você adotando essa postura, você vai aumentar a burocracia, você vai ficar tirando o seu próprio poder. Por quê? O Estado vai sorrir, porque ele sabe que quanto mais direito, mais pessoas tem que contratar e aumenta a burocracia e tem que pedir mais impostos, e aí você vai conseguir construir aqui, ó, margem de liberdade que milhões de idiotas carregadinhos dê direito. Então a pobreza é uma coisa que pode acontecer a qualquer um, a qualquer momento, ok? E você não se liberta só com o dinheiro, você tem que ter um reforço psicológico, um ambiente que ajude você a se sentir normal. Então, o que é esse normal? Um membro da espécie humana, como os exemplos anteriores ilustraram. Então, fechando aqui, entre as causas culturais da pobreza, a principal não está nos pobres, está na falta de educação dos outros. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Se curtir, compartilhar, se inscrever. A gente se vê no próximo vídeo.